Vamos para a mensagem de hoje. Kent Hagin. Primeiro, reconheça a fonte da oposição na pessoa de Satanás e resista com firmeza. Muitas vezes, as pessoas não sabem se é Deus ou o diabo que está fazendo certas coisas. Ora, dizem, talvez o Senhor esteja querendo me ensinar alguma coisa. Me lembro de ter ouvido um evangelista há muitos anos. Tinha uma tenda que abrigava 20.000 pessoas sentadas. Mas quando ele o montou no Texas, um daqueles furacões do Texas veio passando por lá e soprou o pavilhão para longe. Na reunião em que eu estava, uma oferta especial estava sendo levantada para ajudá-lo a adquirir outro pavilhão. Me lembro como ele disse, e eu quase caí do banco ao ouvi-lo falar assim. Não sei se foi Deus ou o diabo que soprou a minha tenda para longe. Deus não está ocupado em derrubar tendas de evangelismo. Deus está na obra de levantar essas tendas, esses pavilhões. Sim, disse alguém, mas Deus permitiu o acontecimento. Deus não é o Deus deste mundo, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, que chama-se Satanás, o Deus desse mundo. E as leis que hoje governam a terra vieram a existir em grande medida com a queda do homem e a maldição sobre a terra. É porque as pessoas não entendem isso que acusam Deus de acidentes, de doenças, da morte de entes queridos, de tempestades, de catástrofes, de terremotos e de inundações. Deus não é responsável por nenhuma dessas coisas, nem é autor delas. Jesus deixou de lado essas leis naturais, conforme nós a entendemos, a fim de abençoar a humanidade. Jesus ficou em pé a bordo daquele barco e repreendeu aquela tempestade, dizendo: acalma-te, emudece. De conformidade com João capítulo 14, versículos 10, era Deus nele quem fazia aquelas coisas, aquelas obras. Se Deus tivesse provocado a tempestade, Deus estaria trabalhando contra si mesmo ao fazê-la cessar. Acontecia a mesma coisa com as curas que Jesus operava. Jesus disse: o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Todas as curas, todos os milagres, todas as obras feitas por Jesus foram feitas por Deus. Se Deus fosse o autor das enfermidades e das doenças, e já que Deus curava as pessoas através de Jesus, logo, Deus estava trabalhando contra si mesmo. Não é possível tal coisa, porque Jesus disse: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Marcos capítulo 3, versículos 24 e 25. Então nós temos que descobrir qual é a fonte do que está acontecendo. É muito fácil descobrir de onde vêm as coisas. O próprio Senhor Jesus Cristo contrastou as suas obras com as obras do diabo. Em João capítulo 10, versículos 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ao fazer um contraste entre as suas obras e as obras do diabo, Jesus está fazendo um contraste com as obras de Deus e as obras do diabo. E isto porque, em certa ocasião, Jesus disse: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. João capítulo 9, versículo 4. Noutra ocasião, quando um dos discípulos lhes disse: mostra-nos o Pai, Jesus respondeu: quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. João capítulo 14, versículos 9 e 10. Se você quiser ver Deus em ação, olhe para Jesus. Toda a confusão no tocante para a origem de certas coisas seria totalmente erradicada se escutássemos a palavra de Deus.
A maioria de nós, porém, desde o tempo quando éramos crianças e antes de realmente sabermos ler e penetrar na palavra de Deus por conta própria, passamos por uma lavagem cerebral religiosa. Durante a totalidade da nossa vida, temos ouvido coisas antibíblicas serem ditas e até mesmo pregadas na igreja que frequentamos. O que ficamos ouvindo era apenas a mensagem humana, procurando solucionar problemas espirituais. A mente humana, recapitulando, estava ali trabalhando, procurando resolver coisas espirituais, o que não é possível, porque a Bíblia diz que o homem natural compreende as coisas naturais e o homem espiritual compreende as coisas espirituais. E a mente humana não pode solucionar problemas espirituais. Se você quiser aprofundar-se na palavra de Deus, ela endireitará o seu modo de pensar. Pense em harmonia com aquilo que a palavra de Deus diz, não necessariamente de acordo com o que você foi ensinado que ela diz, nem de acordo com o que alguém lhes contou que ela diz. Pergunte a si mesmo o que é que a palavra de Deus diz. Examinemos o que Jesus disse ao entrar em contraste as suas obras com as obras do diabo. Jesus disse, o ladrão. Ele não está chamando Deus de ladrão. Deus não é ladrão. Jesus não é ladrão. Mas o diabo é ladrão. Jesus chama o diabo de ladrão. Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aquilo que rouba, aquilo que mata, aquilo que destrói é ladrão. Todas as coisas deste tipo são obras do diabo, não de Deus. Você precisa tomar consciência disso. Muitas vezes, especialmente no Antigo Testamento, quando há alusão a Deus fazendo alguma coisa, não foi Ele quem realmente a fez. Noutras palavras, ele não foi o agente que a realizou. Ele não enviou males contra pessoa alguma. Deus fazia a advertência: se pecardes, essas coisas vos acontecerão. Suponhamos, por exemplo, que um homem suba ao telhado e depois caia e quebre a perna. Deus criou a lei da gravidade, mas o homem não poderia dizer: Deus quebrou a minha perna, ou Deus me empurrou do telhado, e nem sequer foi Deus quem o fez. Não. Deus criou a lei da gravidade, o homem quebrou esta lei e colheu os resultados. É verdade que Deus é o autor da lei da gravidade, mas não era a intenção dele que o homem quebrasse a perna. Não era a vontade de Deus a intenção que o homem caísse. O homem caiu acidentalmente ou por causa de não tomar cuidado. Quando, portanto, certas coisas acontecem na vida, tais como a enfermidade, as doenças, as catástrofes e etc., e as pessoas dizem: foi Deus quem fez assim. Não. Ele não o fez. Tais coisas acontecem porque o homem pecou. Não necessariamente o indivíduo envolvido, mas Adão pecou. E a totalidade da humanidade herdou os resultados terríveis. Conforme disse John Alexander Dowie, a enfermidade é a cria imunda da sua mãe, o pecado, e do seu pai, Satanás. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, Romanos capítulo 3, versículos 23. Mas não foi a intenção de Deus que pecássemos. Deus advertiu o homem que essas coisas aconteceriam. Mas não foi propósito dele que acontecessem. Aconteceram porque o homem prestou ouvidos ao diabo. Satanás não era originalmente o Deus desse mundo. Adão era o Deus desse mundo. Volte para o livro dos inícios, o livro de Gênesis. Deus fez o homem à sua plenitude e a plenitude dele, e tudo era bom. Não havia o que fosse mal. Então ele criou o homem, Adão, e ele disse: Adão, eu te dou o domínio sobre toda a obra das minhas mãos, sobre toda a terra e todo o seu conteúdo. Domina tu. Ou, noutras palavras, estou te colocando como Deus deste mundo. Dirija-o tu. Mas Adão cometeu alta traição e vendeu-se ao diabo. Não tinha o direito moral de fazer assim, mas tinha o direito jurídico. Então o diabo começou a dominar sobre a terra.
veio a ser o Deus deste mundo, segundo Coríntios capítulo 4 e o versículo 4. O registro bíblico da tentação de Jesus nos concede a iluminação que necessitamos para compreender o domínio de Satanás sobre a terra. Em Lucas capítulo 4, versículos 5 e 8 está escrito: E o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhes no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhes o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quiser. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhes: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Ouvi um pregador no rádio dizer: aquilo não pertencia a Satanás, tudo pertencia a Deus. Satanás simplesmente mentiu. Se fosse assim o caso, Jesus teria sabido. E não teria existido tentação alguma. A Bíblia diz que Jesus foi tentado. Aquele infeliz pregador pelo rádio inconscientemente acusou o Senhor Jesus de cometer uma fraude, de se tornar comparsa de uma mentira e de ser desonesto. Por quê? Se essa não foi uma tentação genuína, Jesus estava sendo desonesto. Jesus não disputava por um momento sequer que esse mundo tinha sido entregue a Satanás. Quem o entregou a ele? Foi Adão. A Bíblia nos conta que, quando Satanás finalmente for eliminado da terra, nada mais haverá que danifique ou que destrua. Aquele será um dia grandioso, mas graças a Deus que não precisamos deixar Satanás dominar-nos agora. Embora ele seja o Deus deste mundo, ele não tem o direito de dominar a igreja. Não tem o direito de nos dominar a nós como crentes. O que podemos fazer? Mantenha a sua posição. É importante reconhecer que a fonte e a origem da oposição é Satanás e manter firme a sua posição. Há pessoas em demasia que estão dispostas a desistirem de alguma coisa boa ao invés de reconhecerem que é Satanás que está procurando impedir que ela se realize. Muitas das coisas a respeito das quais oramos, finanças, curas e assim por diante, têm sido realizadas no âmbito deste mundo. Mas Satanás está operando aqui. Ele levantará todas as barreiras para impedir a realização de coisas boas. Daí, se ocorrer a mínima demora, algumas pessoas dizem: talvez Deus não queira, afinal das contas, que eu venha a receber aquela bênção. Saem perdendo e ficam derrotadas, ao passo que deveriam ter reconhecido que a fonte de toda a oposição é Satanás e não deveriam ter permitido que ele as derrotasse. Iniciei essas mensagens com um trecho bíblico do capítulo 6 de Efésios que declara o fato que é com Satanás que temos que lidar. Paulo, escrevendo esta carta para a igreja, disse com clareza: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Versículos 10. Alguém disse: estou tentando ser forte. O texto não diz coisíssima alguma a respeito de serem fortes. É aí que as pessoas se enganam, recaem de volta para a vida na carne e procuram fazer tudo por conta própria. O texto nada diz a respeito de o indivíduo ser pessoalmente forte. Diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Não diz: sede fortes em vós mesmos. Diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No passado, ouvíamos as pessoas dizerem nas reuniões de testemunhos: orem por mim, a fim de que eu fique firme e fiel até o fim. Que Deus as abençoe. Mas estava apenas trabalhando e lutando e procurando segurar firme e aguentar. E não sabiam se conseguiriam ou se não conseguiriam. Emprego com certa frequência a seguinte ilustração.
Em 1937, quando o governo dos Estados Unidos estava fazendo experiências com dirigíveis e naves mais leves do que o ar, o pessoal estava procurando ancorar um balão dirigível numa torre de aço lá no estado de Ohio. Cerca de 200 soldados deviam segurar cordas que manteriam o balão dirigível embaixo até ele ser amarrado. Por alguma razão, aquela coisa repentinamente levantou voo rápido para as alturas. Alguns dos soldados tiveram a presença de espírito para soltar as cordas imediatamente. Outros, não. Subiram juntinhos com o balão. Quando não conseguiram aguentar mais o seu próprio peso pelas cordas, caíram rapidamente para o chão. Cerca de 30 homens foram mortos instantaneamente ao se espatifarem no chão. Muitos outros ficaram gravemente feridos. Mas houve um soldado mais velho que simplesmente continuou segurando. Aos olhos dos espectadores embaixo, parecia um soldadinho de chumbo, suspenso muito acima do chão. As mulheres desmaiavam, as crianças choravam, as pessoas pensavam que a qualquer momento suas forças chegariam ao fim e ele cairia e morreria. Mas 1h45 mais tarde, quando o recuperaram, ele estava passando perfeitamente bem. Como você ficou segurando por tanto tempo? Perguntaram. Não fiquei segurando, respondeu. Quando vi que estava longe demais do chão para me soltar, segurei a corda com uma mão, lancei a extremidade dela em derredor de mim e amarrei-a com a outra mão. Não segurei a corda foi que me segurou. Enquanto as pessoas embaixo gritavam e estavam chorando, ele estava lá em cima, deleitando-se em ver as paisagens daquela altura. Não estava confiando em si para segurar o seu peso. Estava confiando na corda para segurá-lo. Estava balançando livremente. E a respeito disso é o que a palavra de Deus está falando. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É só você se embrulhar nas promessas de Deus e balançar livremente. Simplesmente fique desfrutando da alegria da situação. Se você procurar aguentar seu próprio peso, você ficará totalmente esgotado depois de pouco tempo. Sim, há um inimigo astuto que é contra nós, mas graças a Deus que podemos resisti-lo. Alguém disse: já fiz tudo quanto sei, o que devo fazer agora? Depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firmes. Efésios capítulo 6, versículos 13 e 14. Apenas continue em pé. É isso que você deve fazer. Meu pai deixou nosso lar quando eu estava com 6 anos de idade. Minha mãe, por causa de todos os problemas que tinha tido com ele, teve um esgotamento físico e mental total. Fomos, portanto, morar com nossos avós maternos. Quando o vovô tinha que fazer alguma coisa, tal como pendurar as roupas lavadas para secar, ela me colocava para vigiar mamãe. Mamãe tinha crises de querer se suicidar. Minha tarefa era ficar de olho para ela não conseguir lançar mão de uma faca ou de outra coisa que pudesse ser perigosa. Tal situação me impressionava grandemente quando era criança pequena. Aqui vou aproveitar para tocar numa questão levantada pelo caso. Minha mãe era crente, mas apenas uma crente infantil. Conhecia Cristo como seu Salvador, mas não sabia como lidar com tudo isso e ficar em pé e assim por diante. E se ela tivesse chegado a se suicidar, ela teria sido salva? Ora, é possível ficar doente da cabeça exatamente como é possível ter dor de estômago. Alguém seria lançado no inferno só por causa de ter dores de estômago? Não. Nem sequer iria para o inferno simplesmente por ter uma doença na cabeça. Nenhuma enfermidade da cabeça lhes impediria de ir para o céu. As pessoas podem estar doentes da cabeça e nem sequer saber o que estão fazendo. Mamãe viveu até 80 anos de idade. Muitos anos depois de ela ter sarado e de eu ter entrado no ministério,
Comecei repentinamente a falar com ela, certo dia, a respeito de como eu tinha que ficar vigiando ela e algumas daquelas coisas. Olhe, meu filho, você nunca deve falar uma coisa destas, disse ela. Você sabe que eu sou crente. Eu nunca teria feito uma coisa destas. Eu não teria tirado minha própria vida. Ela não tinha o mínimo conhecimento daquilo tudo. Nunca voltei a mencioná-lo a ela. Agora, voltando aos tempos quando ela estava tendo uma multidão de problemas, finalmente foi encaminhada a um hospital batista em Dallas, Texas, para o neurologista de maior destaque naquela região do país. Depois do exame, o médico disse que as possibilidades de uma operação corrigir a cegueira dela era mínima. Por causa do seu esgotamento mental e físico, mamãe ficara cega. Seus olhos pareciam tão perfeitos como os de qualquer outra pessoa, mas devido a um choque recebido pelo nervo óptico, este já não tinha forças para aguentar a luz. Quando se trata de nervos, foi o conselho daquele médico sábio. Você mesmo pode fazer mais coisas que qualquer especialista e que qualquer remédio que possa tomar. O principal é o seguinte: fale consigo mesma. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículos 13 e 14, depois de terdes vencido tudo, permanece inabaláveis. Estai, pois, firme. Quando você pressentir o início daqueles momentos de crise, diga a si mesma: não vou ter outra crise. Até mesmo nós conseguíamos perceber quando uma daquelas crises terríveis estava começando. Ela entrava numa crise preliminar de depressão. Ficava pensando a respeito de todas as coisas que já tinham acontecido na sua vida. Você entende? Os pais dela não tinham desejado que ela se casasse com o meu pai. Não se tratava de ele não pertencer a uma boa família. O pai dele era um milionário. Mas ele era o filho único que sempre recebera tudo quanto queria. Meu avô, pai dele, gastara $50.000. E aquela soma era enorme naqueles tempos para montar um negócio para ele 5 vezes diferentes. E ele quebrava todos os negócios. Mas ele nunca fazia sucesso com coisa nenhuma. Simplesmente acabava com o dinheiro. Quando mamãe se casou com ele contrariamente à vontade dos pais, ela disse: se escolhi uma situação difícil, aceitarei as consequências. Realmente, ela estava optando por uma situação dura e procurava aguentar as consequências, mas foi demais para ela enfrentar. Se você não tomar cuidado, você poderá ficar pensando a respeito do passado, dos erros que você fez, onde você perdeu o alvo e passará a ficar deprimido. Depois você pode entregar-se a um espírito de depressão, e tal atitude abre a porta para o diabo. Você pode ficar tão perplexo e deprimido que você passa a não saber o que está fazendo, em que direção você está indo, e quase nem sequer qual é o seu próprio nome. Nós nada sabíamos a respeito da cura divina, da oração da fé e de outras coisas semelhantes. Mas o fato é que mamãe realmente acolheu o conselho daquele médico. Ela simplesmente manteve firme a sua posição. Recusou-se a ter mais crises. Em algumas ocasiões, começava a entrar num daqueles períodos de depressão, mas então fazia aquilo que o médico mandara fazer. E nunca mais ela entrou em alguma daquelas crises violentas em que a sua mente ficava totalmente fora de controle. Nosso pregador local não sabia como ajudá-la, mas o médico, pelo menos, sabia o suficiente para lhes dar um trecho bíblico para ela se firmar nele contra aquela coisa. O médico reconhecia a coisa como inimiga, não como amiga. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. O médico dera as instruções a ela. Fique firme contra aquilo. Fale a si mesma. Diga: não vou ter outra crise. Não vou fazer nada disto. Ela manteve posição firme. Todos os sintomas foram embora.
Por mais de 50 anos, a partir de então, ela nunca teve o mínimo problema nervoso. Aquele médico ajudou mamãe a perceber onde estava a oposição. Ajudou-a a entender que poderia permanecer inabalável contra aquilo. Você não precisa ceder diante das coisas erradas. Você pode ficar firme contra elas. Com frequência demasiada, no entanto, limitamos nossa ideia naquilo que está errado, o mal, a coisas tais como a mentira, o furto, o adultério, o assassínio, etc. Tudo isto é mal, mas existem muitas outras coisas que estão erradas. A Bíblia nos diz que a dúvida é coisa maligna. Diz que o relatório que aqueles 10 espias trouxeram de volta depois de espiar a terra de Canaã era inflamante. Números capítulo 13 e o versículos 32. Estou contente porque consegui captar essas verdades enquanto ainda era jovem. Até mesmo antes de eu ter recebido a plenitude do Espírito Santo ou saber coisa alguma a respeito, é esta a prática que sempre sigo se vier a dúvida. Fico parado onde quer que eu estiver, no meio de uma sala, lá na rua, ou seja, onde for. Se estou sozinho, falo em voz alta. Se estou com outras pessoas ao meu redor, falo quieto. A gente não quer assustar ninguém. Se a dúvida persistir em vir contra a minha mente, digo, dúvida, resisto a você. Falo para ela. Você percebe? Estou reconhecendo que o inimigo é a fonte da minha oposição. Não vou ceder a ele. É Satanás. Dúvida, resisto a você. Digo, em nome de Jesus, recuso-me a duvidar. Se vier o medo, eu sou tentado a ter medo tanto quanto qualquer outra pessoa. Falo para ele, medo. Eu digo, resisto a você. Reconheço o medo e a dúvida como coisas malignas. Se a ideia de furtar chegasse a mim, eu não cederia diante dela. Você cederia? Se você estivesse visitando a minha casa e visse uma cédula de $100 deixada na mesa, você não diria, acho que eu vou pegá-la. Ninguém verá. O irmão Kent Reagan saiu da sala. Não, você não cederia diante disso, você o resistiria. Você não se colocaria em pé na igreja para testificar. Quero que vocês orem por mim. O diabo está querendo me levar a furtar uma cédula de $100 do irmão Kent Reagan. Não, você não teria vergonha de ter uma ideia como essa? Claro que sim. Você teria vergonha de se levantar e dizer, o diabo me tentou assaltar um posto de gasolina lá na esquina. Quase o fiz. Até mesmo entrei ali de carro e parei. Daí fiquei com medo. Todos vocês orem por mim para eu não assaltar aquele posto de gasolina. Não. No mesmo instante em que viesse semelhante pensamento, você o resistiria. Você reconheceria a origem dele. Se vier um pensamento de dúvida, se vier um pensamento de temor, de medo, resista-lhe da mesma maneira. Fale para ele dizendo, não vou acolher aquilo. Reconheça, se você quiser andar em vitória, que a fonte de toda a oposição é Satanás e permaneça inabalável contra ela, o que é que você tem que fazer? Resistir. Você tem que expulsar o mal. Satanás é o Deus desse mundo. Ele tem o direito de estar aqui e fazendo as arruaças dele. Irmão Kent Reagan, disse certo homem com uma expressão de total seriedade no rosto, quero que você ore por mim. Perguntei, a favor de quê, irmão? As lágrimas apareceram nos seus olhos. Quero que você ore para que eu nunca mais tenha problemas com o diabo. Eu disse, quer que eu ore para você morrer? Não, disse ele, não quero morrer. Eu respondi, a única maneira que existe neste mundo para você não ter mais problemas com o diabo é morrer e passar para o céu. Enquanto você estiver nessa vida, você vai ter problemas com ele. Ele é o Deus desse mundo. Não há nenhuma utilidade em orar para você não mais ter problemas com o diabo. Ele vai aparecer em todas as esquinas das ruas. Ele tem o direito de estar aqui até se esgotar o contrato de arrendamento de Adão. Os demônios que possuíam as pessoas reconheciam a Jesus e exclamavam a ele,
Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui nos atormentar antes do tempo? Mateus capítulo 8 e o versículo 29. O tempo ainda não chegou. Ao esgotar-se o contrato de arrendamento de Adão, o diabo ficará perdido. Até então, ele tem o direito de estar aqui. Bendito seja Deus, precisamos nos dar conta de que temos autoridade sobre o diabo em nome de Jesus Cristo. Podemos ficar firmes contra ele. Podemos ser vitoriosos mediante o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, aqui da Igreja Boas Novas em Guarabira, fazendo as locuções das mensagens de Kent Hagen. Deus abençoe vocês ricamente. Você que chegou até o final, obrigado pela sua companhia. Dê um like para abençoar esse canal. Compartilhe com outras pessoas. É muito importante compartilhar o conhecimento. E abençoe a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. As pessoas que fazem isso, através da chave Pix, através do número da conta, aparece o nome dessas pessoas. Nós pegamos o nome dessas pessoas, colocamos no caderno de oração e oramos todos os dias para que Deus te abençoe. A você, sua família, seus negócios, estudos, sua vida pessoal, sua vida ministerial, a sua saúde, em nome de Jesus. Fique com Deus, muita paz, muita luz, sucesso na sua caminhada.